Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual gostaria de chamar a sua atenção está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra comigo no capítulo de número 3, nós leremos o versículo de número 14. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 14, estas palavras. E a paz de Deus, 14, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Este versículo 14 em particular. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Bem, nós retornamos nesta manhã ao livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Nós não temos seguido uma série expositiva de estudos em toda a carta de Paulo aos Colossenses, mas temos buscado algumas direções bíblicas nestas últimas semanas, em partes dessa carta, sobretudo aqui no capítulo 3. E nós temos lidado com a obra de Deus na vida de uma pessoa salva, o relacionamento de um crente com o seu Senhor e a maneira como isto afeta e influencia em sua vida neste mundo, no casamento, na família, no local de trabalho, como marido, como esposa, como pai, como filho, como empregado, como empregador. E nós retornamos mais uma vez a este capítulo onde Paulo ele conclui o raciocínio aqui no versículo 14 a respeito das virtudes de uma pessoa que nasceu de novo. E ele põe tudo junto dizendo, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Bem, neste versículo de número 14 em particular, nós temos uma descrição maravilhosa, queridos amigos. Uma descrição realmente que nos auxilia a pensar sobre todas estas virtudes que o Espírito forma em um crente. Observe o raciocínio. Ele inicia no capítulo 3, falando sobre conversão. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. No versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição, desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Nós tiramos isso. Nós crucificamos estas coisas com Cristo em nossa conversão. E então no versículo 8 ele segue dizendo, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E a partir do versículo 12, tendo nos despido destas coisas desagradáveis a Deus, nós nos vestimos ou revestimos de outras qualidades. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse é o raciocínio. Paulo está falando sobre este novo homem, esta nova mulher, que foi despida desta carnalidade típica de uma pessoa que não nasceu de novo, do ego e de todas estas coisas horríveis descritas aqui no versículo de número 8 e versículo de número 9. Mas tendo sido liberto, assim por dizer, destas coisas, nós devemos agora nos vestir ou revestir de outras virtudes descritas aqui. E nós já lidamos com isso extensivamente. É maravilhoso este capítulo. E o que ele faz então neste versículo 14? É colocar um cinto em torno desta nova roupagem do crente. Querido amigo, observe o que ele está dizendo. E sobre, acima, em volta, em cima de toda esta nova roupagem descrita nos versículos anteriores, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Este é um versículo, uma declaração maravilhosa. Deixe-me começar por aqui. O início da vida cristã é a conversão a Cristo. Não é o batismo, não é a membresia em uma igreja, não é participar de uma igreja de uma maneira mais séria e regular. O início da vida cristã é o nascer de novo em Cristo. É uma obra do alto,
É uma obra do Espírito Santo de Deus que nos transforma em filhos e filhas de Deus. Este é o início da nova vida, e esta nova vida é dada a uma pessoa pelo Espírito Santo na conversão. Você recebe, então, na conversão, a graça de Deus, o Espírito de Deus, para se despojar deste velho ser e para se revestir de um novo ser, segundo a imagem de Cristo Jesus. Estas virtudes descritas aqui. E assim, tendo sido salvo, adotado por Deus como um filho e uma filha, você é agora então introduzido na família de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É ali que começa a vida cristã. É ali que tem início a verdadeira união de uma pessoa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim então, com esse novo caráter que é formado em nós pelo Espírito, você pode e consegue agora cumprir tudo o que é comandado pelo Espírito aqui neste texto, nesse capítulo 3, sobretudo no versículo 13 em diante, suportando-vos uns aos outros, crentes, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como nós temos visto, estas palavras, estas declarações aqui do capítulo 3, do capítulo 4, elas só são cumpridas, só podem ser vividas por pessoas que já nasceram de novo. Sem a graça de Deus em nós, nós não conseguimos viver estas coisas. Nós não conseguimos formar uma humildade verdadeira em nós, um verdadeiro amor pelos outros, verdadeira simpatia. Estas coisas são formadas por Deus em nós. Assim, o início da vida cristã é a obra de Deus pelo perdão dos pecados de uma pessoa e a regeneração da alma. E assim, salvo, nós somos trazidos para um corpo, um grupo de pessoas de uma igreja local, uma família local do povo de Deus, e ali nós conseguimos e podemos viver estas coisas como irmãos e irmãs em Cristo. Sem a graça do Espírito Santo, não há igreja, só um aglomerado de pessoas interessadas em alguma coisa. E essa união entre pessoas salvas, ela é possível porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. É o Espírito de Deus que opera estas coisas. Assim, a vida cristã, estou pressionando neste ponto muitas vezes, ela tem início pela obra do Espírito na conversão. Deixe-me provar com alguns textos. Gálatas capítulo 5, nós vemos isto. Esta união é um fruto do Espírito, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esta unidade, estas virtudes, vem na conversão. É o fruto do Espírito. A vida cristã começa na conversão. É algo que o Espírito Santo implanta na alma de uma pessoa salva. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 14, nós vemos que este amor, esta nova qualidade de vida, este novo caráter formado pelo Espírito, é uma evidência de que uma pessoa realmente nasceu de novo, teve os seus pecados perdoados. 1 João 3, 14, nós sabemos, veja, nós temos conhecimento, sabemos, evidência, que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte, e isto é uma obra do Espírito Santo em nós. E o que nós temos aqui, de volta ao nosso texto em Colossenses, no versículo 14, é o coração desta obra do Espírito Santo na vida de pessoas salvas unidas na igreja. Crentes que se despojaram e estão pela graça de Deus deste velho ser egoísta, orgulhoso, ajudados por Deus, crescendo nestas virtudes. O que nós temos aqui é o coração desta obra de Deus na união de pessoas salvas. Nós somos revestidos. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos amigos, há uma ilustração aqui. Paulo, ele jorra de ilustrações em suas cartas. E elas são muito importantes e esclarecedoras. E a ilustração é esta. Você irá vestir-se de uma roupa limpa, várias partes dela. E para que esta roupa esteja adequada, firme, o vento não levante, não seja removido de você, você irá colocar um cinturão. Ou talvez um casaco firme, alguma coisa que irá firmar as partes. Essa é a ilustração que Paulo traz aqui. E o que ele está dizendo é isto.
Nós somos comandados por Deus, agora que estamos reunidos como pessoas salvas, para adorar e servir a Deus, a fazer algo, a colocar algo em nossa união. E isso é o amor sincero entre os irmãos. O amor sincero de um irmão em Cristo por outro, de uma pessoa nascida de novo por outro. É este cinturão que é colocado sobre todas estas peças do vestuário dos versículos anteriores. Ele diz: revista-se com este cinturão. O amor cristão por pessoas salvas, que torna esta vestimenta bela, harmoniosa e completa. Essa é a ilustração aqui. Assim, o amor entre pessoas salvas não é algo opcional, não é um mero sentimento, é parte da nossa nova vida. É uma evidência de que já nascemos de novo, porque o amor é quem reúne, junta todas estas coisas e cria um conjunto perfeito, uma igreja. Essa é a ilustração, essa é a declaração. Bem, esse amor declarado aqui, ele tem várias representações na Bíblia. A palavra grega aqui em particular vem da palavra bem conhecida ágape, né, um amor completo, amor perfeito. E este amor tem várias variações no texto da palavra de Deus. Significa benevolência, significa boa vontade, significa respeito, significa afabilidade. Mas aqui neste texto, aqui está o poder deste versículo. É chamado aqui este amor de o vínculo da perfeição. Observe outra vez no versículo 14. E sobre tudo isto nós recebemos graça, virtudes na conversão, agora nos unimos como igreja, então sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor aqui é chamado por Paulo de um vínculo. Todos nós sabemos o que é um vínculo, é algo que liga, é algo que une, que ata, é algo que traz todas as demais partes juntas e cria forma, certo? Assim, a frase vínculo da perfeição aqui é entendida no sentido de que o amor entre o povo de Deus tem esse poder de vincular as pessoas, de ligá-los, de mantê-los juntos. O amor, querido amigo, ele não é a perfeição. Ele gera a perfeição. Observe mais uma vez. E sobre todas aquelas virtudes, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o amor gera a perfeição do conjunto. O amor é quem liga o povo de Deus um ao outro, as virtudes do povo de Deus, e forma uma verdadeira igreja. Uma igreja, querido amigo, é uma obra do Espírito. Não é uma obra humana. Tenho ouvido às vezes uma pessoa ou outra na televisão ou conversando por ali falar: eu sou um crente, eu vou montar uma igreja lá em São Mateus, eu vou montar uma igreja não sei aonde, em Campinas, vou montar uma igreja, etc, etc. Igrejas não são montadas, porque igrejas não são padarias ou comércio, igreja não é um CNPJ, igrejas não são paredes e prédios e telhados, igrejas são pessoas unidas, e essa união só é possível pela obra do Espírito Santo, que nos regenera, que faz morrer o velho homem egocêntrico, egoísta, mau, e nos une a outras pessoas que experimentaram a mesma experiência, e assim, juntos com essas novas virtudes em santificação, nós somos atados em amor. Assim, essa é uma obra do Espírito Santo. O que é o amor aqui, então? Ele é o vínculo que produz a perfeição, porque se não há amor, estas virtudes, essas peças do vestuário da nova vida faltarão em perfeição. Queridos amigos, crentes em Jesus Cristo nunca desfrutarão de uma comunhão mútua através de humildade, respeito, gentileza, paciência, nem conseguirão aguentar, suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, a menos que tenham verdadeira afeição uns pelos outros. Amem uns aos outros. O que é este vínculo da perfeição? É a unidade. Assim, o amor na igreja é a cola, é o cimento que une e traz a perfeição. Amor na vida de uma congregação é a cola que une todas as virtudes individuais em um conjunto e forma a igreja.
É a obra do Espírito na vida individual de cada um e nos coloca junto e nasce igreja. Igreja é isso. É a reunião de pessoas salvas, que passaram pela mesma experiência e um dia encararam seus pecados diante de Deus e clamaram por misericórdia, confessaram a Ele e foram salvos e perdoados e juntamente com perdão receberam o Espírito de Deus, uma nova natureza, um novo coração e dons e virtudes, e assim são reunidos por Cristo em famílias locais do povo de Deus para adorá-lo, para servi-lo e todas estas responsabilidades e privilégios que nós temos aprendido. Mas o que nos mantém junto é o amor. Este é o ensino. Moléculas são mantidas unidas por uma força invisível aos olhos humanos que mantém os átomos ali certinho, não é? Um do lado do outro. E ali é produzido algo bom, útil, vital. Assim a igreja, ela existe pela obra do Espírito e o amor é este cimento que nos mantém junto, esta cola que mantém cada membro junto, um ao outro, servindo ao Senhor. Daí o amor ser chamado de o vínculo da perfeição. Se as virtudes desse versículo 12, por exemplo, e 13, são praticadas sem este tipo de amor, então estas virtudes são nada mais que um metal que soa e um sino que retine. De modo que, queridos amigos, Paulo está dizendo aqui que a perfeição não é a qualidade do amor, mas é o resultado do amor. É o conjunto completo. Assim, uma igreja é formada por pessoas diferentes. Nós somos diferentes, nós não somos como um potinho de ervilha ou de milho verde, todo mundo igualzinho, nós somos diferentes. Formações diferentes, cultura diferente, mas nós somos unidos por Cristo, embora diferentes, recebendo a mesma mente de Cristo, o mesmo amor por Cristo e agora uns pelos outros. É o Espírito de Deus que forma isso. Cristianismo é ser uma nova criatura. Vida cristã começa na nova vida. A vida de uma pessoa começa no nascimento, e a vida de um ser humano salvo, a vida espiritual cristã começa no novo nascimento, diz a palavra de Deus. Percebe então quão essencial é este amor. Nós não estamos falando aqui sobre sentimentos, sentimentalismo. Sem isto, sem esta cola, não há unidade. Sem este cimento, nós somos partes fragmentadas. Somos pessoas um do lado da outra, mas sem unidade. É o amor quem vincula e que gera a perfeição. Nós iremos, em poucos minutos, definir o que é este amor. Mas veja, deixe-me dar um exemplo. Já estive em alguns lugares, às vezes por curiosidade, congregações, igrejas, e você observa que ali não é uma igreja, mas um ajuntamento de pessoas, de milhares de pessoas. Tem um título, uma placa de igreja na porta, mas não é uma igreja segundo a palavra de Deus. E as pessoas vão a certos lugares, chamados igrejas, e elas se sentam uma do lado da outra, mas elas não conhecem umas às outras. Elas foram ali individualmente, egocentricamente, buscar a sua bênção de Deus, ou tentar receber algum auxílio. Elas não estão ligadas umas às outras. E às vezes na porta eu falo, poxa, mas aquela pessoa não tomou banho, sentou do meu lado ali. Não conhecem uns aos outros. Não há uma união, é um ajuntamento de pessoas em busca de algum ensino, de algum entretenimento, de alguma bênção egocêntrica, individual. Isto não é igreja. Igreja é formada por pessoas transformadas que foram coladas, unidas. E o cimento é o amor. Na palavra de Deus, a igreja é representada por várias metáforas. Uma delas é que a igreja é um templo, um prédio. Mas se não há este tipo de amor entre crentes, então nós somos apenas tijolos em cima uns dos outros. E quando um vento da dificuldade vier, desmorona tudo isso que é a igreja. Não há igreja sem o cimento, sem a cola deste amor. Assim você percebe quão grande isto é. Amor não é algo opcional. Amor não é sentimentalismo. É o amor quem vincula, então gera a perfeição. Como assim perfeição? Bem, a perfeição dos dons. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer à imagem de Cristo. Bem, nós não conseguimos isso, é por isso que é um padrão elevado. Mas a igreja, como um todo, consegue avançar mais, porque cada um de nós recebeu dons e bênçãos de Deus, e assim unidos nós temos uma perfeição maior, no sentido de completude. Cristo diz, sede perfeitos como é o perfeito vosso Pai Celestial. Bom, isso é impossível. É possível, porque perfeição ali não quer dizer falta de um erro. Perfeição ali quer dizer seja completo, como é o vosso Pai Celestial. E assim a igreja alcança isto.
juntos, servindo ao Senhor, e avançamos com o Evangelho, e a igreja se torna uma colônia do céu na terra, e pessoas são atraídas por esta nova vida de fato que nós recebemos, para conhecer a Cristo e buscar a graça e o poder dele, esta nova vida. Assim o amor, ele alcança isso, ele forma isso. Bem, mas que tipo de amor então o apóstolo Paulo está lidando aqui? Bem, como eu mencionei anteriormente, a palavra traduzida aqui é a palavra grega agapen, e esta palavra ela representa um tipo de amor benevolente, um amor elevado, um amor de uma afeição prática, real, verdadeira. Agora, quando este amor de benevolência é expresso entre irmãos de uma mesma família, então a Bíblia usa uma outra palavra grega, é a palavra Filadélfia, que traduzido para o português quer dizer amor fraternal, fraterno, irmãos, não é? Frátria, pátria. Amor fraternal é o que está diante de nós. A palavra de Deus usa esse termo. Veja Romanos capítulo 12, versículo 10, por exemplo. Ele aparece uma vez aqui em vários outros textos. Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal fala sobre um nível de suporte mútuo, de amizade entre crentes em uma congregação. Algo que trará prazer a Deus e grandes, imensas e contínuas bênçãos sobre esta congregação. Por isso, queridos amigos, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a razão por que este tipo de amor profundo, afeiçoado por alguém que recebeu um novo coração, uma nova vida como eu, é o padrão para a igreja, é declarado em várias passagens da palavra de Deus. Deixa-me voltar a algumas delas rapidamente. 1 João capítulo 4, no versículo de número 8, nós lemos assim: aquele que não ama, este é o tipo de amor, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Você percebe? Amor entre os irmãos reflete o caráter de Deus. Deus é amor. E o que João quer dizer é que no relacionamento entre Pai, Filho e Santo Espírito, existe um relacionamento de amor verdadeiro, completo. E é o que Deus se alegra em ver em seu povo. É o plano, o desejo, a vontade de Deus para o seu povo. A vontade de Deus não é apenas salvar pessoas da morte e da condenação para que elas vivam suas vidas individuais neste mundo e Deus as abençoando individualmente. A vontade do Senhor foi nos ligar uns aos outros em um corpo chamado de corpo de Cristo. E o cimento que nos liga é este tipo de amor que reflete o caráter de Deus. Bem, mas se nós não temos como alvo em nossos relacionamentos o amor fraternal, mas meramente assim um tipo de respeito reservado e frio somente, então nós não estamos vivendo o propósito de Deus para a sua igreja. Se nós vivemos de uma maneira individualista na congregação, e nós não temos a inclinação e a afeição pelo povo de Deus, então o que nós trazemos é a marca da frieza espiritual e não do amor cristão. Segundo, o amor fraternal, ele é vital na congregação do povo de Deus, porque a igreja é o lugar, diz a Bíblia, de habitação do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 3:9, a igreja é chamada de edifício de Deus para a habitação de Deus. Assim a intenção de Deus para a igreja é que a união, a congregação do seu povo para adorá-lo e servi-lo seja um lugar de beleza, de harmonia, um lugar digno para a sua habitação. Queridos amigos, como nós podemos esperar a presença poderosa, viva do Senhor em nosso meio, se a congregação do povo de Deus não é um lugar apropriado para a habitação do Espírito Santo de Deus? Uma terceira razão por que amor fraternal é essencial é que o Senhor Jesus está salvando, treinando pessoas como uma família, como um corpo, não meramente como uma coletânea de indivíduos separados. Assim, se nós não nos dispomos a criar estes laços
de consideração, de amor, respeito, de interesse mútuo sincero, nós estamos frustrando os propósitos de Deus. E a graça de Deus que nos é dada, não nos foi dada somente individualmente para a salvação, ela nos foi dada também para nos unirmos em harmonia. Esta graça, ela continua, ela nos mantém unidos. Em quarto lugar, este tipo de amor gera muita segurança em uma igreja, porque gera afeição, respeito, interesse uns pelos outros. Esse tipo de amor é uma grande proteção para uma congregação do povo de Deus, porque Satanás tem mais dificuldade de operar onde existe este tipo de amor, do respeito, da consideração, do interesse verdadeiro, da comunhão verdadeira. E assim está a sabedoria de Deus. Por isso ele comanda para a sua igreja, sobre tudo isto, todas estas virtudes formadas em nós pelo Espírito. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Bem, deixe-me agora tentar definir este amor, porque nós estamos usando um termo muito batido, malhado, surrado em nossa sociedade. O amor no mundo é muito diferente do amor na Bíblia. O amor no mundo, esse termo hoje se deteriorou a sexo. Amor na palavra de Deus é algo completamente diferente, queridos amigos. Amor fraternal é mais do que gostar de uma pessoa. Amor não é apenas gostar, ter uma simpatia, pessoa simpática. Este amor se coloca ao lado, este amor apoia, este amor tem um interesse, este é o amor fraternal. Assim, sem dedicação, sem esta proximidade, este amor não existe. Queridos amigos, o amor não existe se ele não é expresso, se ele não é materializado. Ele não existe, ele é apenas um sentimento em nós. O amor, ele existe assim, nessa materialização. Quando a cola nos une, quando há uma atitude, um verdadeiro sentimento, quando nos colocamos juntos, esse é o amor fraternal. Ele descansa sobre o fundamento de que nós temos aqui um laço de família. Porque agora em nossas veias corre o sangue espiritual de Cristo, assim por dizer. E nós recebemos novamente a mente de Cristo, e nós sabemos por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo. Assim, se nós fazemos essas coisas juntos, é natural, deveria ser que este amor seja formado, o respeito, a amizade, o interesse por este meu irmão, com quem eu sirvo a Deus e adoro a Deus, com quem eu irei passar a eternidade juntos. O amor é esta cola. Baseado nessas coisas, então, queridos, amor fraternal é essa terna, amável, verdadeira, honesta, sincera consideração de uns pelos outros. Isso nos aproxima uns dos outros, agrada a Deus, valoriza o irmão, vê o valor desta pessoa, foi salva por Cristo, é uma nova criatura, assim respeita, aprecia, gosta, desfruta da companhia, está interessado, está preocupado. O amor fraternal entre irmãos, ele é cortês, ele é gentil. O amor fraternal, ele se regozija com os que se regozijam e chora com os que choram. O amor fraternal, ele não se refreia, ou melhor, ele se refreia e não permite que algo pequeno entre irmãos se torne algo grande. O amor fraternal, ele tem um controle das rédeas, das afeições em suas mãos. Porque eu amo este irmão, aquela irmã, foi salvo, eu não vou permitir que uma coisa pequena se desenvolva uma coisa grande. Esse é o amor fraternal de pessoas que nasceram de novo. O amor fraternal ora pela outra pessoa, suporta e então perdoa. Nós estamos definindo, não é, as cores desse tipo de amor declarado na Bíblia. Agora, deixe-me fazer um pequeno parêntese aqui, eu creio que é um perigo aqui. Ao se definir amor, há um perigo sutil quando nós definimos o amor fraternal entre irmãos. Porque esse perigo pode passar desapercebido, eu tenho percebido muitas vezes. Nós podemos, às vezes, confundir algumas coisas. E imaginar que o amor é sempre uma virtude. Veja, o amor não é sempre
uma virtude. E eu gostaria de explicar isso. O amor pode tornar-se um vício. Crentes em Jesus Cristo muitas vezes não parecem discernir isso. Eu creio que aqui está a raiz de muitos problemas nas igrejas. Quando nós pensamos que o amor é sempre uma virtude. Essa ideia de que o amor é sempre uma virtude é a mesma ideia por trás do falso ensino de que o amor é incondicional, de que o amor não exige nenhuma condição. Você ouve isso o tempo todo, na novela e agora na igreja. Mas amor não é incondicional. Amor verdadeiro é condicional. Por quê? O amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus é condicional. E a condição foi que Cristo Jesus viesse a este mundo, sofresse, morresse e pagasse no lugar dos pecadores, para que o Pai, Deus, recebesse esses pecadores transformados. Esta foi a condição. Se ele não viesse, o amor de Deus não teria sido derramado em nossos corações. O amor de Deus, recebê-lo e esta nova vida é baseado em uma condição. Qual é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí está a condição. Ele é condicional. E o amor entre pessoas também é condicional. Está baseado em nós nos mantermos nestas condições. 1 João diz, apóstolo João diz que se nós andamos na luz, nos mantemos na luz, então temos comunhão uns com os outros, amor, comunhão. Mas se nós não andamos na luz, então nós não temos comunhão. Assim está uma condição aqui. Assim o amor não é cego. O amor não é sempre uma virtude nesse sentido. Nós falamos sobre perdão. Perdão também envolve condições, não é? Qual é a condição? O arrependimento. O amor de Deus, como eu mencionei, é revelado e derramado em nossos corações. Ele primeiro nos leva ao arrependimento e à fé. Então ele nos salva. Há condições, sim. De maneira que, queridos amigos, o amor, ele pode se tornar um vício. E assim muitas pessoas amam malfeitores como se não tivessem cometido nenhum mal, amam falsos mestres como se não ensinassem nenhum erro, e você ouve frases do tipo, importante é amar e não julgar, mas se nós amamos coisas erradas, moralmente erradas, então o nosso amor é um vício e não uma virtude. A Bíblia nos ensina sobre essa diferença. Em 1 João 2,15, nós lemos assim: se nós amamos o mundo, estou parafraseando, e as coisas que estão no mundo, intrinsecamente mundanas, então este amor é um vício condenado nas Escrituras. Por exemplo, suponhamos que alguém em uma congregação se comporte de uma maneira facciosa, ou má, ou indecente, ou belicosa, ou procurasse espalhar dúvidas na comunhão, ou atacar a reputação de um outro irmão, de uma irmã, por meio de fofoca maliciosa, sugestões, insinuações a respeito de outras pessoas. Se isso acontecesse, então o nosso amor por esta pessoa, obviamente, seria afetado profundamente, não é? Por quê? Bem, certamente seria correto almejar a restauração desta pessoa, seria correto orar por sua restauração e retorno à retidão, seria correto sentir profundamente preocupação por esta pessoa, mas seria um vício se nós continuássemos amando aquela pessoa da mesma maneira, com a mesma medida de amor, como se nada tivesse acontecido. Com a mesma alegria, com a mesma cordialidade, como se nada tivesse acontecido, como se nenhum pecado estivesse sendo cometido, como se nenhum mal estivesse sendo causado ao povo de Deus. Isso seria um vício. E é isso que torna o amor um vício. Fechar os olhos, tolerar o pecado grave, torna o amor um vício. E o amor se tornaria uma cortina para cobrir o pecado.
E o amor, nesse caso, ele encorajaria e perpetuaria o pecado. E o amor seria um instrumento para ajudar a destruir a reputação de uma outra pessoa, a machucar a igreja, a entristecer o Espírito Santo. É um grande erro, queridos amigos. Esse não é o amor bíblico. Você ouve, e eu já ouvi, e já vi, e já testemunhou, às vezes, um pai ou uma mãe que diz assim: eu amo meu filho, é um criminoso, uma pessoa imoral, uma pessoa que traz dificuldades aos outros, é um ladrão, ele é tudo isso, mas eu amo, ele é meu filho. Bom, isso já não é mais um amor, isso é um vício. Porque o amor, ele anda junto com a verdade. A verdade nunca está separada do amor e o amor nunca está separado da verdade. Se nós fechamos os olhos para o erro e dizemos: meu filho nasceu de mim, eu amo, não interessa se é um pecador, não interessa se mata, se rouba, se mente, se é difícil, se é maldoso, se é violento, é meu filho. Isso é um vício. Isso não é amor de Deus. Isso não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro anda junto com a verdade. Amor fraternal se coloca ao lado do irmão em todas as situações, mas ele é chamado de amor fraternal. Este amor existe entre nós porque nós pertencemos à mesma família e temos os mesmos valores. Assim, se um irmão, uma irmã se afastasse do Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça desta família, deste corpo, e passasse de repente a desprezar o governo de Cristo, a autoridade da palavra de Deus, a pisar sobre os seus mandamentos, a desdenhar a verdade, oferir a causa, falar mal, tratar maliciosamente o povo de Deus, então o amor que nós temos por Cristo e pela família, o povo de Deus, deve prevalecer sobre o amor que nós temos por aquele ofensor. Esse é o tipo de amor que nós encontramos na palavra de Deus. O nosso amor pela pessoa que causa ofensa, distúrbio, tomará então uma forma diferente. Nós não amaremos mais da mesma maneira aquela pessoa. Nós amaremos esta pessoa que está nesta situação, agindo desta maneira, da seguinte maneira: nós amaremos o que este crente foi antes de ser levado por este pecado, e nós amaremos o que ele será se Deus ouvir as nossas orações e o levar ao arrependimento e à restauração. Mas nós não podemos nos regozijar com a atitude presente da pessoa ou que ele e ela faz contra a família, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Assim, irmãos, em todas essas situações, se o amor se separa dos padrões de Deus, da verdade de Deus, ele se torna um vício. Bem, aqui fechamos este parênteses então. Deixe-me falar então sobre incentivos para o amor fraternal, para esta cola, esta unidade entre o povo de Deus. Nós temos isso como um novo comando de Cristo. Abra comigo em 1 João, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo de número 34. Quarto dos Evangelhos de João, capítulo 13, versículo de número 34. Ouça essas palavras, como nos é dado isto. É o Senhor Jesus falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Vos ameis? Um novo mandamento vos dou. Bem, esse é o nosso ponto inicial. O que o Senhor Jesus Cristo aqui quer dizer? Você já se perguntou sobre um novo mandamento. Peraí, nós temos a lei moral, 10 mandamentos. Será que amor entre pessoas salvas não existia no Antigo Testamento? Haviam pessoas salvas ali, é claro. Será que este tipo de amor fraternal só começou aqui no Novo Testamento? O que o Senhor quer dizer com um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros? E ele quer dizer que este mandamento que já existia, ele agora é novo, no Novo Testamento, em seu escopo, em seu tipo e em sua aplicação. Por isso ele é novo. E esse é o comando do Senhor Jesus Cristo. Ele é novo porque ele foi definido e exemplificado novamente. Se nós dissermos, nós temos um dever que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Esse é um comando, essa é a vontade dele. Agora, qual é o exemplo? Qual é o padrão? Como é que nós vamos agir?
Que medida de respeito, de altruísmo, de perdão, de gentileza nós iremos exercer? Até que ponto? Como agir? Que medida de amor fraternal demonstrar? Bem, então nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Ele exemplificou este amor. Daí um novo mandamento. Não foi o Senhor Jesus Cristo, nós lemos nas narrativas do Evangelho, sempre paciente, sempre longânimo. Ali está o exemplo. Ele não teve grande longanimidade com os discípulos. Veja, ali está o Senhor treinando os seus futuros apóstolos. E o que eles estão fazendo o tempo todo é atrapalhando. As pessoas traziam as crianças para Cristo, os apóstolos diziam, não traz não. João queria que ele mandasse fogo do céu para consumir os samaritanos. Com grande paciência teve o Senhor Jesus Cristo, com a traição, com o erro, com os abandonos. Ele exemplificou este amor entre irmãos. O seu escopo. Não foi ele proativo, ele ia em direção às necessidades das pessoas, ele não ficava esperando que as pessoas viessem a ele era generoso, era sacrificial. Ele estava mais preocupado com seus discípulos do que consigo mesmo. Assim, este amor é exemplificado, por isso um novo mandamento vos dou. O amor de Cristo foi um amor que tomava a iniciativa nos relacionamentos. Ele absorvia, ele suportava falhas. Cristo foi sempre aproximável, nunca distante, nunca isolado, nunca nos cantos, nunca se afastando das pessoas. O amor nunca foi tão bem definido, este tipo de amor, e demonstrado como na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, o mandamento do amor fraternal é dito ser um novo mandamento por Cristo, porque ele foi representado, o seu escopo, o seu exemplo é profundo, é grande. O amor também é uma virtude paterna. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 23. Gálatas, um pouquinho antes de Colossenses, Efésios, capítulo 5, versículo de número 23. Ele diz que contra estas coisas não há lei. E acima ele diz que o fruto do Espírito é amor e tantas outras coisas. Veja, o amor é colocado aqui no versículo 22 como a primeira virtude do Espírito Santo. Isso estabelece o amor aqui nesta lista como uma graça paterna. Em outras palavras, o amor, ele gera as demais virtudes, paterna nesse sentido. Se eu tenho esse verdadeiro amor, apreciação por meu irmão, por minha irmã, então, tanto nesta lista quanto nas demais listas que nós encontramos, isso se manifestará em interesse, proatividade, auxílio, oração, manter-se unido. O amor, ele gera estas coisas e cria unidade. Queridos irmãos, amados, o amor fraternal, ele potencializa a paz na igreja, ele potencializa a paciência de uma pessoa para com outra, a gentileza, a bondade, a fé, a humildade, o autocontrole. Todos estes frutos resultam do amor. E se nós cultivamos isso, isso nos ajudará a avançar nas outras virtudes. Assim aqui estão incentivos para o amor. Uma igreja é o resultado da obra do Espírito, transformando pessoas, unindo-as. Cristianismo é ser uma nova criatura em Cristo. O início da vida cristã é a conversão. A igreja é formada pelo Espírito, que converte pessoas e os ata e os une. Assim, somente neste ambiente propício, há a habitação do Espírito e ao desenvolvimento de todas estas virtudes que nós desejamos. Uma igreja onde a maioria das pessoas, e eu me refiro agora à membresia em particular, não são salvas, não é um ambiente propício para estas virtudes. Esta energia, assim por dizer, não percorre este cabo. Por quê? Porque há todo tipo de impedimento. Há egoísmo, egocentrismo, interesse próprio, mas quando nós somos salvos e convertidos, então essas pessoas salvas são unidas
Ali é o ambiente para a obra do Espírito. A igreja se torna poderosa, viva, eficaz, e o mundo é atraído também pela igreja. É por isso que nós temos grande cuidado em igrejas bíblicas com a membresia. Por isso que nós esperamos ver frutos críveis, acreditáveis, de uma nova natureza e da obra do Espírito em uma pessoa. Porque uma igreja é formada pelo Espírito, não é uma empresa. Quem quer ser membro, levanta a mão, traz sua carta aqui, você é membro. Não, queridos irmãos. Sem esta evidência desta obra de Espírito, não há igreja. Deixe-me falar sobre impedimentos para o amor fraternal. Há muitas coisas que impedem crentes de alcançar esta meta do amor fraternal. E se estas coisas não forem identificadas, encaradas em nossas vidas, então será inútil tentar alcançar amor fraternal, porque amor não é um sentimentalismo, um sorrisozinho, alguma coisa desse tipo reservado e frio e tchau. Não. Aqui está um grande impedimento para o amor fraternal. O grande impedimento para o amor fraternal é o alto amor. Esse é o primeiro impedimento, é claro. Alto amor. O que é o alto amor? É esta atitude mental de nos colocar no centro do propósito e do objetivo da vida. Isso torna impossível qualquer relacionamento não egocêntrico com outra pessoa. Por quê? Porque tudo se revolve em torno de mim, em torno de minhas necessidades, em torno de minhas preocupações, em torno de meus desafios. E assim as minhas conversações com as pessoas, o que eu faço deve se encaixar nessa conveniência minha, neste meu alto amor. Mas a nova natureza dada pelo Espírito é altruísta e ela flui em direção a outras pessoas como Cristo. Ela suporta os pesos uns dos outros, ela está interessada no outro. Quando uma pessoa é tomada pelo alto amor, ela fala mais sobre si mesma, sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sobre os seus problemas, sobre as suas aspirações. Queridos irmãos, você observa esse tipo de conversa, uma das coisas mais dolorosas para um pastor observar em silêncio nas conversações do povo de Deus. Que duas pessoas vêm para conversar e se sentam para conversar, e uma traz um problema, e a outra pessoa, no lugar de ouvir, ouve, realmente você está passando por isso, e eu passei por isso também, assim, e eu, e minha semana foi isso aqui. E como é que está você? Está tudo bem, mas e tudo bem com tua mãe? Sim, mas eu, é horrível. Alto amor, autopreocupação. É impossível estabelecer este amor verdadeiro, este vínculo, onde existe o alto amor, onde ele não é encarado, dominado, e com a violência santa, assim por dizer, vencido, trazendo diante do Senhor e fazendo esforço. É um grande impedimento o alto amor. Assim, querido irmão, a preparação do jardim do amor fraternal começa com o desenraizamento do alto amor. Tudo começa aí. Se você não tirar as ervas daninhas, essas flores não irão crescer ali, elas serão sufocadas. Porque o alto amor é egocêntrico e assim ele sufoca o amor fraternal, e o amor fraternal não conseguirá sobreviver. Por mais que nós fazemos coisas juntas, não sobreviverá. O segundo inimigo para o amor fraternal é a autodependência. E essa atitude mental de imaginar que eu, como um crente, eu estou completo em mim mesmo. Eu não sinto a necessidade da companhia de outros irmãos. Eu não entendo porque as outras pessoas deveriam sentir esta necessidade de minha companhia com eles. Mas, querido amigo, a comunhão entre o povo de Deus é essencial para a existência de uma congregação. Mas a autodependência é um veneno para o amor fraternal. O que é esta autodependência? É a pessoa que vive isolada como um cristão no mundo. Deus me salvou, maravilha, estou salvo, bênçãos, o céu está me esperando. Eu estou aqui nesse mundo, vou cuidar da minha vida, do meu trabalho, das minhas questões. A igreja é um acessório. Quando eu preciso, eu ponho um acessório. Quando eu preciso de Deus, eu vou na igreja. Quando eu preciso, eu não vou. Comunhão com os irmãos? Não. Eu vou lá buscar minha bênção, experimentar alguma coisa, uso o meu vocabulário cristão que eu já aprendi. Mas eu não tenho interesse real por aquele irmão, por aquela irmã. Isso é autodependência. Isso não é a vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de timidez. Algumas pessoas agem assim, essa autodependência, esse isolamento. Sabe por quê?
porque elas temem que o seu estilo de vida, a sua conduta, a sua opinião, sejam desafiados por outras pessoas. E assim a pessoa mantém uma certa distância, nada mais do que a carne operando ali. Assim, se nós nos permitimos agir desta maneira, a nossa parte na vontade de Deus será mínima. Queridos irmãos, se essa é a nossa dificuldade nesta manhã em particular, então nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos ser muito sérios conosco, e encarar, e nos arrepender, e lançar de lado, e cumprir a vontade de Deus. O amor, ele dá um passo. O amor, ele luta e vence a timidez. O amor, ele age, ele roga graça e Deus dá graça. Ele é ativo, ele é real. Bem, se nós nos permitimos isso, nós devemos clamar a Deus e orar ao Senhor. Então, reajustar a nossa maneira de pensar e agir, e como diz a palavra de Deus, renovar a nossa mente, o nosso entendimento na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Cristo? Que vos ameis uns aos outros. E entender que esta autodependência não é a vontade de Deus, não é agradável a Deus. É um desprezo à vontade de Deus. É um comando do Senhor. Um novo mandamento vos dou. E sermos remoldados não é através da interação próxima, sincera, no serviço do Senhor. Uma quarta dificuldade, impedimento para o amor fraternal, são atitudes hostis, como amargura no coração contra um irmão, outro irmão, uma pessoa, uma outra pessoa, ciúme, e este grande monstro, esse cupim chamado fofoca, a inveja, um tipo de mente suspeito de tudo, de todo mundo. Eu não consigo acreditar que haja um santo na terra, que essa pessoa esteja lutando realmente para andar em santidade, que quando está sozinho, está diante do Senhor. Eu suspeito de tudo, tem que ter algum podre aqui, porque eu sou podre, então tem que ter nele, tem que ter nela essa atitude horrível, terrível, de suspeitar de tudo e não dar um crédito de confiança no irmão. Isso estraga o amor fraternal, queridos amigos. Na congregação onde estas coisas existem, se formam, nenhum tipo de verdadeiro amor fraternal germinará. Somente as ervas daninhas do cinismo e da ironia irão brotar ali. Assim, crentes vão estar se envolvendo em sorrisos desonestos, amizades artificiais, enquanto os verdadeiros sentimentos permanecem escondidos. Este é um veneno que corrói uma igreja. Ele começa no coração, por atitudes hostis. Há algum mau sentimento sendo formado neste momento em teu coração para com outra pessoa? A primeira atitude é matar este sentimento e não passá-lo para frente, de maneira alguma. De maneira alguma, querido irmão. É sufocá-lo, é abortá-lo, é clamar a Deus, é lembrar que este é o corpo de Cristo. Como eu poderia fazer algo que irá ferir Cristo e o seu corpo? Entender que um pouco de fermento leveda toda uma massa, uma pequena faísca causa um grande incêndio, tomar com grande seriedade, como questão de vida ou morte, tirar este sentimento de amargura. Claro, quando há pecados entre o povo de Deus, esta é uma outra questão, mas quando há pecados, erros e ofensas, nós temos a lei de Cristo em Mateus capítulo 15 e 18. Nós fazemos de acordo com o ensino da palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Vá a um terceiro irmão e fale sobre este problema com ele e com ela. Não é isso? Se teu irmão pecar contra ti, vai tu sozinho a ele e conversa, repreende se for necessário. A palavra de Deus não diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai ao pastor e diz: pastor, faz justiça e trata com essa pessoa. Vai a teu irmão primeiro. Se o teu irmão pecar contra ti, ele não diz: forma um grupinho do teu lado contra aquela pessoa, vai e senta junto como irmão que tem um laço na fé e pergunta antes de acusar, e a pessoa irá te dizer algo. Muito provavelmente, na maioria das vezes, ali naquela situação, tudo é resolvido quando há um verdadeiro amor fraternal pelo outro. Oh, meus irmãos,
Aqui está um quinto problema, dificuldade e impedimento para o amor fraternal. É um nome horrível, é chamado fofoca. Sabe o que é fofoca? É isso que eu acabei de mencionar. É como um passarinho que pega uma semente daqui, põe ali, põe lá e põe lá. Um problema aconteceu, alguma coisa que eu achei errada, uma interpretação, algum problema de verdade. E eu pego esta semente e compartilho com outra pessoa, no lugar de deixar isso e orar ao Senhor e lidar com a situação de maneira discreta e individual, sem que se espalhe. Isso é fofoca. Fofoca também é dar ouvido, audiência a esse tipo de coisa. E quantos problemas são trazidos à igreja? Fofoca é trazer debaixo de uma pretensão de que eu estou trazendo uma informação necessária e séria, algo que não convém sobre o caráter de outra pessoa. Isso é odiado por Deus, detestado por Deus. E você sabe qual será o resultado disso? Que este cimento, esta cola, ela será diluída. A palavra de Deus diz que há duas coisas que Deus detesta, e a terceira ele odeia. Vou mencionar apenas a terceira: aquele que separa irmãos. Há um antigo hino que nós cantávamos assim: qual é o adorno desta vida? É o amor. Alegria concedida pelo amor. Ele é benigno, é paciente, não se torna maldizente este meigo amor. Com suspeitas não se alcança doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância murcha e mata o amor. Ainda quando for custoso, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Não te irritas, mas tolere com amor. Tudo sofre, tudo espere pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, salvos pelo amor. Aqui está um outro impedimento para o amor fraternal: a falta de interação. Um dos grandes deveres da vida cristã é termos um interesse, um ministério pessoal de oração e de intercessão. E essa intercessão ela começa com interação. Você está atento às necessidades da pessoa, você percebe porque é maligno aquela atitude da autodependência. Eu só falo sobre mim. Eu estou ouvindo, mas não estou ouvindo, estou pensando na resposta que eu vou dar e o que é que eu vou falar sobre mim, o que aconteceu. Eu não estou interessado. E porque eu não estou realmente interessado, eu não estou tomando nota mental sobre as necessidades desse irmão. Ele está me dizendo que está passando por algum problema, eu preciso tomar nota e orar. Assim, a falta de oração, de intercessão, é um grande impedimento. Caso nós temos um ministério de oração, tenho eu orado por 1, 2 ou 3 irmãos ao longo desta semana, de maneira específica e particular. Queridos amigos, esses são alguns dos impedimentos ao amor fraternal, que devem, de maneira consciente, ser identificados, encarados e despojados. Eu não tenho tempo para seguir em frente, há muito a ser mencionado. Agora, nós podemos, nesta congregação, sermos meramente espectadores, se esse não é o desejo e o nosso intuito de agradar a Deus. Nós seremos apenas um grupo de pessoas desconectadas. Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que no meio de Israel há o povo de Deus. Graças a Deus que o Espírito de Deus opera em nossos corações. Graças ao Senhor que Ele não nos abandona, que Ele não nos entrega ao nosso ego, ao nosso egoísmo, à nossa autodependência. Graças ao Senhor por isso. Irmãos, você já parou para pensar no tempo em que nós temos congregado juntos, que o objetivo de Deus em todo este período que Ele formou esta igreja desde o início e transformou em uma família, uma igreja, fosse isso? Uma unidade orgânica do povo de Deus, um lugar para a habitação do seu Santo Espírito, já que igreja não são paredes, tijolos, são pessoas. Assim, você e eu possuímos uma responsabilidade, e mais do que isso, nós temos uma dívida, chamada de dívida do amor fraternal. Paulo diz em Romanos 13, 8, a ninguém devais
nada senão o amor. É uma dívida que nós temos um para com o outro. Caso nós estamos pagando esta dívida, consigo eu ficar distante do povo de Deus por tanto tempo e conseguir alguma justificativa que seja para isso? E passar semanas longe do povo de Deus, sem saber se a igreja está bem ou está mal, sem chorar com os que choram, sem rir com os que riem, sem saber se alguém está bem, se morreu, se está vivo, se está passando mal. Conseguiria eu ter o Espírito de Deus em meu coração e agir desta maneira? Nós devemos examinar a nós mesmos. Acaso nós transformamos bênçãos do Senhor em ídolos, em impedimentos, e permitimos que este amor esfrie e murche, e tudo o que resta é uma mera superficialidade espiritual e um velho orgulho? Nós precisamos considerar isso. Deixe-me sumarizar isto aqui, de maneira objetiva. Como crente, nós devemos nos ver como filhos e filhas de Deus, que foram colocados pelo Senhor em uma família, uma igreja local, e comandados por Cristo a contribuir com a paz, a fraternidade e o interesse da família de Cristo. Nós devemos nos esforçar muito para tornar a igreja local, a comunhão santa, bela, harmoniosa, um lugar apropriado para a habitação do Espírito de Deus. Nós devemos nos submeter às obrigações de demonstrar um espírito perdoador aos nossos irmãos espirituais na fé, como Cristo demonstrou para nós. Nós temos o dever e o objetivo sincero de suprimir o alto amor, a autodependência. Nós devemos também nos engajar em um ministério pessoal de intercessão pelos irmãos, rogando a bênção de Deus sobre a vida, sobre a alma, sobre a saúde, sobre o avanço espiritual de cada crente. Nós devemos garantir que somos pessoas aproximáveis, estejamos dispostos a estarmos juntos como irmãos que se interessam uns pelos outros. Nós devemos suprimir, matar toda a fofoca, toda a difamação e manter inviolado o laço precioso que Deus estabeleceu entre nós, com respeito, com santo temor, protegendo e guardando a reputação uns dos outros. Nunca, querido irmão, querida irmã, nunca permita que a igreja do Senhor Jesus Cristo se transforme em uma espécie de novela psicológica com burburinhos, com isso, com aquilo. Estamos aqui sorrindo diante de Deus uns para os outros. Nesse momento o Espírito se foi. Nós deixamos de ser uma igreja. Somos um amontoado de pessoas e o Senhor trará a sua disciplina sobre nós. Porque como nós ousaríamos agir assim e ainda pôr as nossas mãos nestes elementos que representam o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, sem examinarmos a nós mesmos? Nós devemos nos manter puros no quesito exemplo e nunca infectar a igreja com atitudes infiéis, carnais, corruptas, porque assim nós seremos julgados por Cristo. E nós devemos ser proativos, dar um passo em direção à amizade, ao interesse, que nunca acontece na nossa igreja que hajam panelinhas. Eu gosto dessa pessoa porque a gente tem a mesma linguagem, a gente conversa assim, os mesmos assuntos. Não, querido irmão, não. Você irá dar um passo em direção ao outro irmão. E essa é a beleza da igreja de Cristo, que pessoas mais velhas estão junto com adolescentes, pessoas ricas, pobres, intelectuais, simples, o que quer que seja, estão juntas e não há diferença, e todos servem juntos, e todos limpam o chão, e todos evangelizam, todos têm uma refeição juntos, e todos estão orando juntos. Essa é a beleza, a grandeza da verdadeira igreja, formada pelo Espírito Santo de Deus. Assim é um esforço que nós fazemos para melhorar e agradar ao Senhor. Bem, deixe-me concluir aqui então com algumas escrituras. É um tesouro maravilhoso. É a vontade de Deus, é o ensino da palavra, é o comando do Senhor. Ouça essas palavras, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Romanos 12:10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Efésios 5:2, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. 1 Tessalonicenses 3:12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes um para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo de nosso amor por vós. 1 Tessalonicenses 4:9, 3:12 e 4:9. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído de que deveis amar-vos uns aos outros. 2 Tessalonicenses 1:3. Caros irmãos, sentimos-nos no dever, de continuamente render graças a Deus por vós, aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. 1 Pedro 1:22, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 3:8, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. 1 João 2:7-10, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Qual é? Amai-vos uns aos outros. 1 João 3:11, ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 João 4:21, ora, ele nos entregou este mandamento, que quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão.